O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou o seminário Subtração Internacional de Crianças, Convenção de Haia de 1980, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. O objetivo foi o de promover uma melhor interpretação e aplicação efetiva da Convenção e fornecer aos participantes informações teóricas e práticas sobre a condução dos casos judiciais relativos ao tema. O encontro reuniu diversos especialistas no assunto. Confira. O seminário sobre subtração internacional de crianças contou com a participação da juíza Mary Sheffield, da Corte do Estado de Missouri, nos Estados Unidos da América. Mary fez questão de destacar que a Convenção de Haia tem como principal objetivo a proteção dos melhores interesses das crianças, de maneira rápida, eficaz e segura. Ela explicou que é juíza há 36 anos e que já atuou em diversas áreas do direito, criminal, civil, casos que envolviam grandes empresas, sequestros, roubos e até assassinatos. Muitos foram bastante complicados, mas para ela, os casos mais difíceis em que atuou sempre foram os que envolveram meios de custódia. Um assassinato é algo terrível, mas sabem o quê? Um assassinato, um roubo ou um rapto. Todos eles já aconteceram. Eu não tenho o controle sobre isso. Mas o que acontece com as crianças depende do esforço dos pais. Assim como o que eu faço ou deixo de fazer como juíza, importa para essas crianças, para estas famílias, pelo resto da vida delas. Explicar qual é o papel da Autoridade Central Administrativa Federal para implementar a Convenção de Haia ficou a cargo da coordenadora do Núcleo de Subtração Internacional de Crianças, Lalisa Freder Dietrich. Ela destacou a importância da prevenção à subtração, da mediação de conflitos, com o objetivo de se preservar o melhor interesse da criança. Nosso compromisso é tentar ajudar essas pessoas, ajudar aquele pai, e eu estou falando de casos reais, assim, o pai que desmaiou no trabalho ao saber que o filho não voltaria mais, o pai que teve que mudar de cidade porque não conseguia mais passar na frente do supermercado ou do parquinho ou em qualquer lugar em que ele costumava ir com o filho. E é também da mãe ou do pai que estão aqui e nervosos, muitas vezes querendo resolver a situação. A coordenadora do Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da União, Fernanda Menezes Pereira, tratou da responsabilidade internacional do Brasil no cumprimento da Convenção de Haia. Ela falou sobre o papel fundamental do Poder Judiciário brasileiro na aplicação do tratado e destacou que a celeridade nos julgamentos se reflete na proteção dos direitos humanos das crianças. Fernanda Menezes também defendeu o uso de formas alternativas de solução de conflitos. Na verdade, esse tipo de solução consensual, ele traz diversos benefícios. Além de garantir o cumprimento da Convenção, ele também permite que isso seja feito em um prazo curto e, além disso, protege da forma mais efetiva possível o direito da criança, porque, além de você evitar o desgaste da relação entre os pais, você geralmente permite que o interesse da criança venha realmente como o foco principal de todos os atores envolvidos, né? A palestra da Procuradora da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Nádia de Araújo, fez um alerta com relação a outros problemas que afetam as famílias que estão em processo de separação e que também merecem atenção especial. Quando há uma fuga desse tipo, quando há uma subtração, na verdade, muitas vezes se está diante da ruptura do casamento. É preciso também fazer o divórcio, é preciso cuidar dos alimentos, muitas vezes até dos bens, discutir a relocação familiar, discutir como vai ser os direitos de guarda, visitação. Então, muitas vezes, o que as famílias gostariam é de cuidar de tudo isso junto, num pacote.
A obrigação de promover o retorno imediato da criança ao país de residência habitual e os casos em que a ordem de retorno pode ser interrompida foram tratados pelo desembargador federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, que falou sobre aspectos da linha B do artigo 13 da Convenção. Segundo o dispositivo, a autoridade judicial ou administrativa e o Estado não são obrigados a ordenar o regresso da criança se ficar comprovado que há risco grave para a mesma, como perigos de ordem física ou psíquica, ou qualquer razão que a deixe em situação intolerável. Para a jurisprudência majoritária, configura uma situação intolerável, geralmente quando o país da residência habitual passa por uma epidemia séria, uma guerra severa, não conflitos, porque conflitos o Brasil também tem, seria no caso de devastações naturais. Então, isso se enquadra bem na hipótese de situação intolerável. A Procuradora Regional da República do Estado de São Paulo, Denise Neves Abad, falou sobre os aspectos que implicam na não devolução da criança que foi retirada ilicitamente de seu estado e de como esta exceção pode ser interpretada com base nos direitos humanos. Denise Neves explicou ainda em que situações o Estado pode se recusar a ordenar o regresso da criança ao país de residência habitual. Então, o primeiro são os casos de violência doméstica ou assédio contra a mãe e não contra a criança, porque a convenção explicitamente ela fala da criança e não da mãe. E o segundo lugar é o que eu chamo de alienação parental prospectiva. E nesse caso, não é nenhum comportamento do left behind parent, não é o comportamento do genitor que foi abandonado, mas é a postura do Estado estrangeiro que pode, de alguma forma, também causar a alienação parental. Quando, por exemplo, quando um Estado estrangeiro, na devolução da criança, ele nega o visto para aquela mãe e ela não pode mais, nunca mais visitar o seu filho. Quando o Estado estrangeiro, ele criminaliza a conduta da mãe, do pai abdutor, né? Criminaliza, e quando ele devolve, porque ele é criminalizado, ele pode ser preso. E isso também, a criança vai deixar de conviver com esse pai abdutor. E isso também é alienação parental. Então, nesse caso, quem está causando alienação parental é o Estado estrangeiro. Ele é o causador dessa alienação.